Olá, hoje vamos analisar o batismo no Espírito Santo. Vou pedir a você que me acompanhe num exame muito cuidadoso das passagens que falam do batismo no Espírito Santo ou em o Espírito Santo. Em primeiro lugar, há passagens que podemos chamar proféticas ou antecipadoras, nas quais se fazem predições acerca de um evento ainda futuro. A primeira encontra-se em Mateus capítulo 3, versículo 11, onde João Batista declara: Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cuja alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Há passagens paralelas em Marcos capítulo 1, versículo 8, Lucas capítulo 3, versículo 16. Em João capítulo 1, versículo 33, há outro versículo em que o Senhor Jesus é indicado como aquele que havia de batizar com o Espírito Santo. A última passagem daquelas que chamamos proféticas ou antecipadoras está em Lucas, aliás, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 5, escrito por Lucas. Nela, o próprio Senhor Jesus, depois da sua ressurreição, fala da promessa como ainda havendo de ser cumprida, especificando o tempo do batismo como não muito depois destes dias, em referência ao tempo em que a profecia ou a proferida palavra ia se cumprir. Estas passagens tiradas dos Evangelhos e Atos abrangem um período de cerca de 3 anos e meio. Durante todo esse tempo, a promessa ficava por cumprir-se. O batismo ainda seria futuro. Contudo, durante o mesmo período, os servos de Cristo conseguiram alguns resultados muito notáveis. Pregaram o Evangelho e curaram os enfermos por toda a parte onde foram. Note isto em Lucas capítulo 9, versículo 6. Expulsaram demônios em Marcos capítulo 6, versículo 13. E viram que estes foram obrigados a se sujeitarem. Lucas capítulo 10, versículo 17. Tudo isto, notai, realizou-se sem que houvesse batismo no Espírito Santo. Numa ocasião falharam. Ao perguntarem qual o motivo do seu insucesso, o Senhor não lhes mandou procurar um batismo no Espírito Santo, mas informou-os que aquela casta especial de demônios que eles não haviam conseguido expulsar só podia ser tratado com oração e jejum. Verifica-se, pois, que o batismo no Espírito era desnecessário para a operação destas maravilhas, como também para a pregação eficaz do Evangelho, enquanto o Senhor Jesus ainda estava aqui no mundo. Efetuou-se no tempo definido, depois de ele ter voltado para o céu. Se conservarmos este fato na memória, não seremos levados por frases da Bíblia arrancada do seu contexto, nem por doutrinas baseadas numa incompreensão acerca do que realmente foi o batismo no Espírito Santo. Há uma passagem que trata do assunto do batismo no ou em o Espírito Santo de uma maneira que podemos chamar doutrinal. Ela está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Lá está: Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Note o que este versículo nos diz. Todos nós fomos batizados. Mostra bem que o batismo no Espírito não é um estado ou uma condição, mas um evento histórico, bem definido, que já tinha acontecido. Notemos especialmente 3 coisas neste versículo. Primeiro, quanto dos crentes de Corinto tinham sido batizados no Espírito Santo? Diz lá, todos. Isto é claramente afirmado.
Alguns destes crentes eram contenciosos e sectários em espírito, como é dito em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 11 e 12. Eram carnais e andavam segundo os homens, no capítulo 3, versículo 3. Alguns foram a juízo contra os seus irmãos perante os infiéis, capítulo 6, versículo 6. E alguns estavam transformando a ceia do Senhor numa orgia de comer e beber, capítulo 11, e versículos 21 e 22. Longe estavam de serem crentes exemplares espirituais. Repetidas vezes o apóstolo tem de repreender a sua carnalidade. Contudo, visto que tinham verdadeiramente crido em Cristo, vemos isto em Atos capítulo 18, versículo 8, eram filhos de Deus, lavados, purificados, santificados e justificados. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11, como haviam participado do batismo no Espírito Santo? Sim, todos eles haviam. O segundo ponto, com que objetivo foram os crentes de Corinto batizados no Espírito Santo? Não foi especialmente para os encher de poder para testemunho e serviço. Pelo menos, não foi este o objetivo principal. Nem foi para que falassem com línguas diferentes ou gozassem alguma experiência exaltada. Foi para que estivessem unidos num corpo, num organismo vivo. O grande objetivo do batismo era a formação do corpo de Cristo. Os crentes, assim, deixavam de ser um mero grupo de indivíduos ligados por interesses comuns. Sendo batizados com o Espírito, foram caldeados ou fundidos num só, incorporados numa união absoluta e completa. O corpo humano é empregado como figura do corpo de Cristo, quer no sentido local, como em 1 Coríntios 12, ou no seu significado mais amplo. Ora, o corpo humano não é uma organização, é um organismo, tendo a mesma vida em toda parte e governado pela mesma cabeça. Nunca se fala de qualquer indivíduo que tivesse sido batizado no Espírito Santo, ou em o Espírito Santo. E em parte alguma se manda qualquer indivíduo a buscar tal batismo. É uma coisa corporativa e coletiva. Não se pode salientar demasiadamente esta verdade? Bem, dissemos que havia 3 coisas a notar, especialmente ao lermos 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Agora estamos prontos para tratarmos da terceira destas coisas. Quando foram os crentes de Corinto batizados no Espírito Santo? Em nenhuma ocasião da sua própria experiência espiritual? Peço atenção muito cuidadosa a você que me ouve sobre este ponto. A não ser que o compreenda bem, nunca possuirá o verdadeiro significado do batismo no Espírito Santo. Para servir de ilustração, leia 1 Coríntios capítulo 10, versículos 1 e 2. Lá diz: nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés. Isso que diz esses 2 versículos. Bem, lemos de alguns dos pais em Atos capítulo 28, versículo 25, aos quais o Espírito Santo falou por intermédio de Isaías. Estes viveram centenas de anos depois da travessia do Mar Vermelho. Contudo, Paulo escreve: todos os nossos pais estiveram debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. Mais tarde, Jeová diz ao seu povo delinquente e pecador, em Amós capítulo 2, versículo 10, também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos guiei no deserto. A verdade é que o povo a quem esta palavra foi dirigida nunca tinha estado no Egito, nem no deserto. Viveram centenas de anos depois do Êxodo. Contudo, disse que tiveram parte naquela libertação maravilhosa. Semelhantemente, os crentes de Corinto não estiveram realmente presentes na ocasião do grande batismo histórico no Espírito Santo, o que aconteceu em Atos capítulo 2. Porém,
Tal como os pais, que já lemos, nos dias de Isaías, e os israelitas, a quem Amós falou, os quais se disse que tiveram parte na grande libertação do Egito, pelo motivo do seu nascimento como israelitas, estavam integrados no povo que teve essa experiência pelo favor de Deus. Assim também, dos crentes de Corinto se fala de terem sido batizados no Espírito, visto que, sendo habitados pelo Espírito de Deus, ao receberem o Evangelho, foram feitos parte integral daquele maravilhoso organismo, o corpo de Cristo. Pessoal e literalmente, nem os crentes de Corinto, nem quaisquer que viveram depois deles, foram batizados no Espírito, como aqueles a quem se refere em Amós, capítulo 2, versículo 10. Tampouco foram pessoalmente e literalmente libertados e trazidos do Egito, mas cada um, ao receber o Evangelho, foi selado com o Espírito de Deus, tornando-se, deste modo, parte integrante daquela companhia que ficou formada num só corpo pelo batismo no Espírito Santo. Agora vamos pensar no terceiro grupo de passagens relacionadas com o batismo no Espírito. As escrituras históricas ou narrativas que descrevem o próprio acontecimento ou se refere a ela. Atos capítulo 2 é o capítulo que relata com detalhes como se cumpriu a promessa do Senhor que os discípulos seriam batizados no Espírito Santo não muito depois destes dias. Atos capítulo 1, versículo 5 é a promessa do Senhor. No capítulo 2 não se encontra as palavras batismo ou batizar em referência a este grande acontecimento, mas é abundantemente evidente que era de fato o batismo prometido pela leitura de Atos capítulo 1, versículo 5 e capítulo 11, versículo 15 e versículo 16. Fala-se de ter sido derramado o Espírito em Atos capítulo 2, versículo 33, e um novo derramamento do Espírito em Atos capítulo 10, versículo 45, a que vamos fazer referência mais tarde, foi realizado da mesma maneira como no Pentecostes, como também sobre nós no princípio, diz o apóstolo Pedro em Atos capítulo 11, versículo 15. Reparemos de novo no emprego da palavra todos, como em 1 Coríntios capítulo 12. Os 120 discípulos, homens e mulheres, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, o Espírito é derramado e todos foram cheios. Versículo 4. O batismo englobava todas as pessoas que estavam presentes e o resultado foi que o corpo de Cristo foi formado naquele momento. Os 120 tornaram-se membros de um organismo vivo, unidos ao seu cabeça no céu, desta maneira maravilhosa. Houve outros resultados. Ouve-se um som como de um vento veemente e impetuoso, línguas repartidas como que de fogo pousaram sobre cada um deles. Anteriormente, Deus, de seus anjos, fez ventos e de seus ministros labaredas de fogo. Hebreus capítulo 1, versículo 7 diz essa verdade. Se Deus desejasse que um vento forte soprasse nas almas dos homens, ou algum fogo de entusiasmo e zelo ardesse e brilhasse, fazia isto pelo serviço dos seus anjos. Mas isto foi ultrapassado no Pentecostes, pelo dom do Espírito Santo. Daquele dia em diante, seria ele a origem de qualquer poderoso vento da parte de Deus entre os filhos dos homens. Seria ele o autor de qualquer chama viva e brilhante que Deus desejasse acender. Agora, visto que os discípulos foram todos cheios do Espírito Santo na ocasião do batismo, o batismo no Espírito Santo, algumas pessoas têm confundido o batismo histórico, o batismo no Espírito Santo histórico, com o enchimento com o Espírito Santo que se dá continuamente,
e que se recomenda a todos os crentes. Confira isto em Efésios capítulo 5, versículo 18. Somos exortados a enchermos-nos, mas, como já dissemos, nunca somos exortados a sermos batizados com o Espírito Santo ou no Espírito Santo. A diferença é real e importante. A promessa do Senhor que o outro Consolador que há de vir ficaria para sempre com os seus discípulos, em João capítulo 14, versículo 16, devia ser tomado literalmente. Tudo quanto foi inaugurado com a sua vinda no dia de Pentecostes continua até o dia de hoje. Ainda estamos no período da residência do Espírito Santo no mundo. Não é verdade que este fato é negligenciado grandemente mesmo entre os evangélicos? O que significa aqueles pedidos repetidos para que ele venha? Aqueles hinos que imploram que ele desça, senão a falta de fazer caso da sua presença. Deixe-me dizer uma coisa. Um conde foi convidado a presidir a uma reunião pública. Tendo aceitado o convite, a hora designada chega à sala, a sala de conferência, mas não é reconhecido pelas pessoas responsáveis pela reunião, que começam a ficar apreensíveis. Telefonam para a casa do senhor conde, rogam que venha sem demora, mas são informados que ele já tinha saído de casa há mais de meia hora e já devia ter chegado. Enviam um mensageiro esperando que encontre o esperado presidente, o tal conde, e possa apressar a sua chegada. Durante todo este tempo, o fidalgo, o senhor conde, está ali, esperando que alguém o reconheça, pronto para tomar o seu devido lugar e abrir a reunião, conforme a sua promessa. Fala com um e outra pessoa, mas não ligam nem prestam atenção. Tão preocupados se encontram. Dirige-se para um dos responsáveis pela reunião, mas este senhor afasta-se apressadamente, sem lhe dar uma palavra. A sua presença é desprezada, ao mesmo tempo que se mandam mensagens urgentes implorando que apresse a sua vinda. Não se parece essa situação com a do Espírito Santo em nossos dias? Veio, conforme a promessa, no Pentecostes, ainda está aqui, pronto a preencher o seu próprio lugar e tomar a direção como representante de Cristo. Em vez de implorarmos, desce, ó Santo Espírito, desce, ou venha, pomba celestial, por que não reconhecer que Ele está presente? Deixando de usurpar as suas funções de direção e entregando-lhe o direito de governar, aqueles que fazem isto nunca perdem com a rendição. As suas vidas pessoais e as suas vidas coletivas são vastamente enriquecidas pelo seu reconhecimento da presença e direção do Espírito Santo. 4 vezes no Evangelho de João, Cristo falou acerca do Espírito Santo que havia de vir para os seus discípulos depois da sua partida como o Consolador. A primeira vez, o Senhor referiu-se a ele como outro Consolador. João capítulo 14, versículo 16. Ele mesmo tinha sido o Consolador e conservador dos seus amados. Agora ele tinha de os deixar, mas outro viria, que seria para eles tudo o que ele havia sido, e que nunca teria de os deixar, mas ficaria com eles para sempre. A segunda vez, o Consolador prometido lhes ensinaria todas as coisas. Esta foi a segunda referência de Cristo ao Consolador. João capítulo 14, versículo 26. Havia tanta coisa que os discípulos não foram capazes de compreender que o Senhor lhes tinha dito. Além disso, havia
muito que não lhes disse por causa da falta de compreensão. João capítulo 16, versículo 12. Mas o Espírito Santo tornaria tudo claro e ia instruí-los em tudo o que fosse preciso. E ele ia lembrar eles as palavras de Cristo. Em terceiro lugar, o Consolador seria o Espírito de verdade e testificaria de Cristo. João capítulo 15, versículo 16. Por último, ele falaria sobre o mundo, reprovando ou convencendo o mundo, referência ao pecado, à justiça, ao juízo. A Escritura é clara. Todos nós fomos batizados em um Espírito, ou no poder de um só Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. É pelo batismo no Espírito Santo, pela recepção do Espírito Santo, que os crentes formam um só corpo, e por nenhum outro meio. A Igreja, corpo de Cristo, não existe senão depois da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Dizer a um verdadeiro cristão que não foi batizado com o Espírito Santo é dizer que ele não faz parte do corpo de Cristo. Nós não reconhecemos nessas afirmações a voz do bom pastor. Quando o Espírito Santo é dado para unir os crentes, verifica-se que uma certa doutrina relativa ao batismo com o Espírito Santo tenta dividi-los. Virá isso de Deus? Não. Um inimigo fez isto, como o Senhor Jesus fala em Mateus capítulo 13, versículo 28. Será preciso fazer notar que este verso fundamental de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3, se encontra no mesmo capítulo que a lista dos 9 dons ditos espirituais. Aliás, nos é dito com grande precisão que esses dons são distribuídos soberanamente pelo Espírito Santo, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, e não a todos, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28 a 30. A Sagrada Escritura afirma: nós fomos todos batizados em um só Espírito para sermos um só corpo, versículo 13 de 1 Coríntios capítulo 12. No corpo humano há apenas um nariz, uma boca, uma língua, mas há 2 ouvidos, 2 mãos, uma multidão de nervos e etc. E o mesmo se dá no corpo de Cristo. Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Versículo 18. Quem ousará contestar o lugar que Deus deu a cada crente? Quem ousará dizer, porque não és nariz, ou boca, ou língua, não fazes parte do corpo? Note isto nos versículos 14 a 27 deste mesmo capítulo. Por vezes ouve-se falar de cristãos na montanha, tendo recebido o Espírito, e de cristãos no vale, não tendo recebido o Espírito. O que faz eco às falsas doutrinas das testemunhas de Jeová, que dizem que há uma classe de ungidos tendo recebido o Espírito e uma classe de outras ovelhas não tendo recebido o Espírito. Isso é doutrina deles também, mas encontrado entre muitos evangélicos. Outros dizem que se pode ter o Espírito Santo em si, sem tê-lo sobre si, desenganando assim 2 experiências, ou designando assim 2 experiências diferentes. Examinemos isto porque é importante. Nos 4 grupos de pessoas mencionadas em Atos dos Apóstolos, sempre é dito o Espírito Santo sobre vós, Atos capítulo 1, versículo 8, 8 e 16, 10 e 44 e 19 e 6, e acabamos de ver que era a realização da promessa do Pai, mencionado em Lucas 24 e 49, a consciência da exaltação de Cristo, João capítulo 7 e 39, o que esse batismo era? O dom do Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo para batizar judeus e gentios num só corpo.
como nós temos em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Ora, em João capítulo 14, versículo 16 e 17, nos é dito que o Pai vos dará outro Consolador, o Espírito de verdade, e estará em vós. Vemos claramente que as duas expressões são equivalentes. Ninguém põe em dúvida que os coríntios tinham sido batizados no Espírito Santo, e a palavra de Deus afirma: não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito, o Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. O Espírito Santo em vós, ou o Espírito Santo sobre vós, são dois aspectos de uma só e mesma verdade. A recepção do Espírito enquanto pessoa. Vamos concluir este assunto explicando o tal batismo com fogo, que tanto se ouve por aí. Nenhum outro, além de João Batista, fala de ser batizado com o Espírito Santo e com fogo. Mateus capítulo 3 e versículo 11. Vejamos em que contexto. Leia atentamente os versos 5 a 12 deste capítulo, que formam um conjunto. Esta narrativa fala de duas espécies de indivíduos, o verdadeiro arrependimento, versículo 6, e dos hipócritas, versículo 7. São sucessivamente comparados a árvores, que uma árvore dá bons frutos e a outra dá maus frutos, versículo 10, e também ao trigo e à palha, versículo 12. Fala-nos também, e muito claramente, do julgamento que se abaterá sobre os maus, sendo os justos poupados, versículo 10, e recolhido no celeiro, versículo 12. É assim que nos é dito no verso 7, acerca da ira futura. No verso 10, da árvore cortada e lançada no fogo, e enfim, no verso 12, da eira limpa e da palha queimada num fogo inextinguível. É, pois, entre dois versos que fala de julgamento que se situa esta declaração de João Batista, que anuncia da maneira mais transparente o ato oficial que devia inaugurar as duas dispensações que iam surgir-se: a da graça, batismo no Espírito Santo, e ao do juízo, batismo de fogo. Ver esta verdade também em Isaías capítulo 62, versículo 2, e Malaquias capítulo 3, versículos 2 a 3, e capítulo 4, versículo 1. João não apresenta aqui o Messias como o Salvador vindo em graça, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como ele falou em João capítulo 1, versículo 29, mas sim como o chefe do reino, aquele que devia executar o julgamento sobre aqueles que não se arrependessem. Significado do fogo na palavra de Deus é o emblema do julgamento que consome, e esta passagem e outras demonstram bem isto. A forma sob a qual o Espírito Santo veio batizar os crentes é característica. Sobre Jesus, o Espírito Santo desceu sobre a forma de uma pomba, símbolo da pureza, para selar aquele que era sem pecado. Em Atos capítulo 2, são línguas repartidas como que de fogo. Não nos é dito línguas de fogo, mas como que de fogo. E o poder de Deus em testemunho é o Espírito descendo sobre pessoas que têm uma natureza pecadora. Temos isto ilustrado em Levítico capítulo 23, versículo 17. Lá temos os pães do Pentecostes, e eles tinham fermento, símbolo do mal. Confira também Lucas capítulo 12, versículo 1, e 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Mas este não é um batismo de julgamento. Era em graça, visto que toda a criatura em Jerusalém pôde entender na sua própria língua as coisas magníficas de Deus. Não é notável ver, alguns anos depois, o apóstolo Paulo fazendo alusão a esta circunstância e dizer:
E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Atos capítulo 11, versículo 16. Tendo vivido a circunstância inesquecível de Atos capítulo 2, afirma que este é o batismo no Espírito Santo. Mas Paulo guarda-se bem de o chamar um batismo de fogo. Sintamo-nos felizes por nosso Deus e Pai não responder às orações de tantos quando pedem: dá-nos um batismo de fogo. Não. O juízo dos verdadeiros crentes, Cristo levou sobre a cruz. E agora, todo aquele que do coração crê nele tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. O verdadeiro crente nunca passará pelo batismo de fogo, pois este fogo, do juízo divino, caiu integralmente sobre Cristo na cruz. Note o que Jeremias diz em Lamentações, uma profecia em relação a Cristo na cruz. Desde o alto enviou fogo a meus ossos, o qual se assenhoreou deles. Estendeu uma rede aos meus pés, fez-me voltar para trás. Fez-me assolado e enfermo todo dia. Lamentações de Jeremias, capítulo 1, versículo 13. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal. Ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos. Deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.